Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfume de tantas flores. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desenganos. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Isso aí, Salmenes. Muito obrigado. Falou. Boa noite a todos. Boa noite a Com muita todos. alegria, vamos dar início aí a mais um estudo, a mais uma palestra. E sentindo, né, Deus sorrindo para nós, nós vamos dar início, então, fazendo uma prece. Então, pedimos aí, né, aos companheiros, a todos que estão presentes, né, conosco, que possam levar o pensamento ao alto, para que possamos estar com Jesus, com Deus, nosso Pai, fazendo essa prece. Deus, nosso Pai amado, de bondade, de amor, que possamos nessa noite de hoje, nesse estudo online, através da internet, mas sentindo a sua presença, estando conosco, envolvidos nesse estudo, onde vamos buscar o conhecimento e, através do conhecimento, a reflexão para os objetivos da nossa caminhada, principalmente com o tema de hoje, Adão e Eva e a queda do paraíso, onde vai trazer para nós todo o conhecimento da história que precisamos que faz parte da nossa vida. Deus, nosso Pai, rogamos que os nossos companheiros de luz possam visitar a cada lar aqui presente, que possa estar dentro deste lar, frutificando as águas, trazendo o consolo e o lenitivo para todos os irmãos presentes nesse lar. Que nesse encontro fraterno de amor e de paz, a sua bênção esteja conosco. Que assim seja. Convidamos então a Cristina, já se encontra aí conosco, para dar início ao estudo da noite. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Antônio. Boa noite a todos. Meu nome é Cristina, eu sou morena, de cabelos cacheados, e estou falando com vocês através de uma sala com paredes brancas.
e uso óculos de grau. Nosso tema hoje, né, proposto para a nossa conversa é Adão e Eva. Então, eu vou abrir aqui uma tela para apresentação. Deixe-me compartilhar aqui. Só um instantinho. Vamos lá, compartilhar. Ok, vocês já estão vendo a tela aí, Antônio? Sim, tranquilo, Cristina. Ok, então vamos lá. O nosso tema hoje é Adão e Eva. E na bibliografia nós usamos a Bíblia, a Gênesis de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, A Caminho da Luz de Emmanuel e Chico Xavier e Os Exilados de Capela de Edgar Armand. Ok? Então, não podemos iniciar nada sem o amparo de Jesus Cristo. Então, buscando em seu Evangelho, o Novo Testamento, segundo João, capítulo 1, versículo 3, nós vamos encontrar todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João afirma aqui que tudo que existe na Terra foi feito por Jesus Cristo, e que sem Jesus Cristo nada do que existe foi feito. Então, também em Efésios capítulo 3, versículo 9, Paulo nos traz e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, Paulo, né, reafirma para a gente essa ação de Jesus, que nós vamos tentar compreender aqui. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai nos trazer o seguinte, sobre a gênese planetária, quer dizer, criação do planeta Terra. E é claro que nós não temos tempo hábil aqui para tratar de todos os detalhes. Então, a gente já vai considerar o momento, assim, que nos interessa de perto, que é a questão da presença humana no planeta, né? Então, vamos dizer assim, dando uma base para o nosso entendimento, nesse capítulo, Emmanuel nos diz sobre a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, né, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, Emmanuel está aqui nos dizendo que, por ordenação de Deus, existe uma comunidade de espíritos puros dirigindo todo o destino, todos os acontecimentos do nosso sistema solar. E Jesus é um dos membros dessa comunidade. Aí, mais na frente, Emmanuel vai nos falar o verbo da criação terrestre, o verbo ação, né? Como que foi essa ação de Jesus na criação da Terra? E ele vai nos trazer. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. O que o Emmanuel está dizendo aqui para a gente? Que nós falamos da natureza, mas essa ação da natureza foi originada, foi comandada, foi criada por Jesus. E tudo que a natureza nos oferece hoje foi construção do nosso Cristo, do nosso Mestre. E assim ele estava conosco desde o início, desde o princípio, como ele vai permanecer conosco na imortalidade, conforme ele mesmo nos prometeu. Emmanuel prossegue.
Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, quando Jesus deixou o planeta Terra em condição de receber a vida, quando a Terra já tinha desenvolvido, as condições necessárias, ele cobriu o planeta com essa massa gelatinosa que a espiritualidade denomina protoplasma, né? E aí ele continua nos ensinando a elaboração paciente das formas. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus no serviço de elaboração paciente das formas. Todas as arestas foram eliminadas. Então, ele está dizendo aqui da transição do desenvolvimento do princípio espiritual, né? Porque quando Deus criou o princípio espiritual, o primeiro estágio dele se deu no mineral, depois no vegetal, depois no animal, até ele alcançar o reino nominal. Então, Emmanuel fala dessa transição e fala dos milhares de anos que André Luiz nos descreve como 1 bilhão e 500 milhões de anos, né? Os antepassados do homem. Vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. Sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. E daí o parentesco sorológico entre o organismo do homem moderno e o chimpanzé da atualidade. Então, o princípio espiritual estagiou no mineral, no vegetal, no animal, e quando ele alcançou um ponto evolutivo, através dos chimpanzés, ali criou-se um tronco, houve uma separação, como nós vamos continuar vendo. A grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras, em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Então, Emmanuel está nos descrevendo, desse trabalho realizado ao longo dos milhões de anos, do aperfeiçoamento dessa espécie, até que nessa bifurcação do tronco surge o homem de Neandertal, que é um tipo mais aperfeiçoado de antropóide. E aí nós trouxemos um exemplo, essas fotos são da Unesp, e fala da evolução humana e do aspecto cultural. Então, Emmanuel está nos trazendo aqui, os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas, de braços alongados, de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais,
e em certos intervalos de suas reencarnações. Então, o que o Emmanuel está falando aqui? Se a gente observar, esse primeiro crânio da imagem é de um chimpanzé. Então, a gente vê aqui o maxilar bem para frente, a testa lá para trás e a cabeça pequena, a área do cérebro pequeno. Depois é de um antropóide, a gente já vê o maxilar voltou um pouco, a testa veio para frente e a área do cérebro cresceu. E depois a gente vê o homem de Neandertal, que já tem a cabeça maior, um cérebro aperfeiçoado, o maxilar mais voltado e a testa já para frente, como os tipos humanos. E aqui embaixo, dá para a gente ver o tamanho do cérebro do chimpanzé, do antropóide e do homem de Neandertal. Como que houve aqui, diante da natureza, uma evolução. Ok? Então, vamos prosseguir. As raças adâmicas e o sistema de Capella. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capella, magnífico sol entre os astros que nos são vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos. Então, assim como nós temos o nosso sistema solar, tem esse sistema de Capella. Capella é esse sol que se faz acompanhar dos seus planetas, da sua família planetária, assim como o nosso Sol se faz acompanhar dos seus planetas. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Então, aqui, comparando com a evolução da Terra, praticamente todos os mundos que fazem parte desse sistema de Capella já se purificaram, tanto fisicamente como moralmente. Um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes de Capella, um dos planetas de Capella, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então, Emmanuel está nos dizendo aqui que um dos planetas desse sistema de Capella, muito parecido com a Terra, chegou no seu ponto de evolução determinado por Deus. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então, Emmanuel está falando aqui que neste planeta chegou o momento da separação do joio e do trigo, momento esse que a Terra já começa a viver. E por que esse momento chegou para eles? Por causa dos espíritos rebeldes que insistiam na prática do mal, no meio de um povo que já ansiava pelo bem, que já se esforçava pela prática do bem. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, os espíritos superiores que dirigem o universo, o cosmos, decidiram trazer essa coletividade de espíritos rebeldes lá de Capella aqui para a Terra. Então, espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. A origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas,
descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco, com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. O que o Emmanuel quis dizer aqui? Que aqueles espíritos que foram trazidos para cá e que foram, vamos dizer assim, ligados aos corpos primitivos que o planeta tinha, né? E aí a gente vai ver nessa próxima figura aqui, o Pithecanthropo, ou homem de Java, o Sinantropo, ou homem de Pequim, o Homo sapiens, ou homem de Neandertal, e o Homo sapiens sapiens, ou homem de Cro-Magnon. O que quer dizer isso aqui, gente? Está mostrando para a gente a evolução que essa raça de Capela proporcionou para as raças terrestres. Porque aqui na Terra havia, então, duas raças, a negra e a amarela, que são, né, os povos negros e os chineses, né? Então, são as raças originárias do planeta Terra. E com a presença desses lados de Capela, que era um espírito já evoluído e que puderam propiciar, claro, com a cooperação da espiritualidade, o melhoramento do corpo físico humano, porque o espírito é o modelador do corpo. Eu costumo dar um exemplo para facilitar o entendimento, que é como se fosse o tabuleiro do bolo. Se a gente puser uma massa de bolo para assar num bolo quadrado, nós vamos ter um bolo quadrado. Se a gente puser numa forma redonda, nós vamos ter um bolo redondo. Então, a massa é o espírito que modela o corpo, né? Então, o tabuleiro ali é o modelador, ou espírito, vamos dizer assim, que vai dar a forma para aquele corpo. Então, nós evoluímos de um rosto muito próximo dos macacos para um rosto já mais aperfeiçoado, para um rosto já humanizado, mas que ainda guarda traços com os macacos, e para o rosto já do homem atual, que é o Homo sapiens, ok? Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde os nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então, Emmanuel está nos dizendo que não houve aqui na Terra um paraíso perdido. O paraíso perdido é o sistema de Capela. E esses espíritos que vieram de lá para cá se sentiram retirados de um paraíso, que era um mundo muito evoluído, e renascendo num mundo primitivo, onde os corpos humanos ainda estavam mais próximos dos macacos, né? Então, para eles foi um choque tremendo, mas necessário, a correção do seu orgulho, do seu egoísmo, porque com isso eles estavam recebendo uma correção da providência divina, que é uma ação educativa de Deus, mas também estavam tendo a oportunidade de contribuir com a evolução dos seus irmãos do planeta Terra. Os 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Então, essa queda, essa saída desse mundo tão evoluído, e esse renascimento no mundo tão animalizado ainda, esse choque para eles ficou tão gravado nas lembranças psíquicas dele, que chegaram às páginas da Bíblia, na história de Adão e Eva, como nós vamos ver agora, e desenvolver o entendimento da Gênese. Então, Emmanuel está nos dizendo ainda, aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos,
obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, gente, aqueles espíritos que saíram de Capela foram aqui agrupados por Jesus de acordo com as suas afinidades morais, linguísticas, afinidades evolutivas. E formaram aqui na Terra os Árias, né, os arianos, os egípcios, os hebreus, que são o povo de Israel, e os hindus, que são o povo da Índia. Ok? A Bíblia é sagrada. Então, agora nós vamos começar a entender essa história de Adão e Eva na Bíblia. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, começa a nos contar. Essa parte em preto é a passagem da Gênesis, da Bíblia, tá, gente? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, aqui, a Gênesis está nos falando do trabalho criativo de Deus. E o Livro dos Espíritos, na questão 1, traz para a gente a pergunta feita por Kardec: que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, confirmando para a gente que tudo que foi criado, que tudo que existe foi feito por Deus. No versículo 7 da Gênesis, ela vai nos trazer: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No Livro dos Espíritos, quando trata da criação, na questão 47, recebe a pergunta de Kardec feita aos espíritos. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Lembram lá no início, quando a gente falou do A Caminho da Luz, que Jesus lançou sobre o planeta Terra uma massa gelatinosa que era o protoplasma? Então, olha a inteligência da pergunta que o Kardec faz para os espíritos. Se a espécie humana se encontrava no meio desses elementos orgânicos colocados no planeta. E a espiritualidade responde: sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Então, né, gente, o princípio espiritual estagiou no mineral, no vegetal, no animal. E esse primórdio evolutivo, essa ideia que os exilados de Capela traziam, ficou gravada na Bíblia como a formação do homem através do limo da terra. Tranquilo? Vamos prosseguir. Versículo 9 da Gênesis. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa passagem, nós estamos vendo a lei de conservação e a lei do progresso, duas leis divinas. Lei de conservação que nos ensina que Deus deu para a gente, através do planeta Terra, tudo o que nós precisamos para viver, sobreviver e evoluir. E a lei do progresso, que através do conhecimento faz com que nós progridamos física e moralmente, né? No versículo 15, a Gênesis vai trazer: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, aqui nós vemos outra lei divina, alegoricamente colocada, a lei do trabalho. Então, aí, quando traz essa informação, está nos mostrando que o trabalho é uma das leis divinas, né? No versículo 16, a Gênesis vai prosseguir: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, aqui, nós estamos vendo a referência à lei natural, ou lei divina, que está escrita na consciência de todo ser que Deus criou, de todo ser humano, que já tem essa consciência, ok? Vamos prosseguir.
No versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós estamos vendo a referência à lei de liberdade, onde, através da lei divina, nós somos ensinados. E, através da lei de liberdade, nós podemos escolher. No versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aí nós estamos vendo a alegoria da lei de reprodução e da lei de sociedade. Ser humano nenhum consegue evoluir sem a reencarnação, sem que a lei de reprodução atue. E ser humano nenhum consegue viver sozinho. Por isso, a alegoria de que Deus criou para o homem uma ajudadora, uma companheira. Versículo 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Versículo 23. E disse a Adão, esta é agora osso dos seus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Bom, está parecendo aí que o homem tem um predomínio sobre a mulher, né? Adão, a costela dele sendo tirada para fazer uma mulher, né? Então está parecendo aí uma superioridade do homem sobre a mulher. Na lei de igualdade, quando nos fala dos direitos do homem e da mulher, na questão 117, Kardec pergunta para os espíritos, são iguais perante Deus o homem e a mulher? Têm os mesmos direitos? E eles respondem, não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, os espíritos deixam claro que Deus deu ao homem e à mulher o mesmo princípio, o mesmo ponto de partida, as mesmas oportunidades. A diferença que existe foi criada por nós, não por Deus. E, então, por que a Gênesis fala da mulher tirada aí da costela de Adão, do lado esquerdo, né? Vejam só, primeiro, é uma alegoria de que a mulher deve caminhar ao lado do homem, os dois devem caminhar juntos, um amparando o outro. E o lado esquerdo é o lado do coração, que essa caminhada seja feita com amor. Então, Deus deu ao homem e à mulher a companhia, o amor, para que a vida, as provas fossem vividas com menos amargor, né? Vamos lá. Versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, aí está a alegoria da lei de reprodução, né? Porque quando o homem se une à mulher, a finalidade evolutiva da providência divina é a reprodução, é a formação de novos corpos para dar aos espíritos a oportunidade de renascer e aprender. No versículo 25, a Gênesis vai nos trazer. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, aqui está dizendo, né, de Adão e Eva no paraíso, nus e sem sentir nenhuma vergonha. O Livro dos Espíritos, na questão 115, vai nos lembrar que todos foram criados simples e ignorantes. Então, quando Deus criou o homem, né, quando o princípio espiritual atingiu a condição de humanidade, ele era simples e ignorante, ele não tinha noção nem do bem, nem do mal. Adão e Eva personificam essa humanidade. Então, Adão não é um homem, Eva não é uma mulher. São alegorias de toda a humanidade. Informação trazida por Allan Kardec na Gênese.
Gênesis, capítulo 3 da Bíblia, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui tem, gente, uma alegoria da influência dos espíritos em nossa vida, que nós não temos tempo hábil para desenvolver na noite de hoje. Mas a serpente, a astúcia da ação dela, é uma alegoria dessa influência exercida pelos espíritos sobre a nossa vida. No versículo 2, a Gênesis vai trazer: e disse a mulher à serpente, ou seja, a mulher respondeu à pergunta que a serpente fez: do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha para vocês verem que interessante alegoria nesse versículo. Por que Deus ia criar Adão e Eva, colocar num paraíso, colocar uma árvore com fruto maravilhoso e proibi-los de alcançar esse fruto? Isso não condiz nem com a sabedoria, nem com a bondade de Deus. E Deus também aí nesse versículo, segundo Moisés, né, na Gênesis, ameaça de morte Adão e Eva caso eles comam. Vamos ver o que aconteceu. No versículo 4 da Gênesis, cita: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a alegoria aí, gente. Então, a serpente está dizendo para a humanidade ali, ou seja, os espíritos, né, estão dizendo que eles não vão morrer, mas que Deus sabe que se eles comerem daquele fruto, os olhos deles serão abertos. Lembram da criação do homem simples e ignorante? Então, agora ele não estaria mais simples e ignorante. Ele estaria à semelhança de Deus, sabendo o bem e o mal. É uma alegoria do instante em que esse princípio espiritual que evoluiu, que alcançou o reino humano, na qualidade de ser simples e ignorante, evoluiu e já sabia o que era o bem e o que era o mal. Então, entra em vigor a lei de causa e efeito e a lei de ação e reação. No versículo 6, diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Então, o Livro dos Espíritos, na Lei de Conservação, questão 712, tem a pergunta trazida por Kardec: com que fim pôs Deus atrativos ao gozo dos bens materiais? Ou seja, por que as coisas materiais nos atraem? Por que a gente quer comer as coisas? Por que a gente quer possuir? Por que a gente quer ter? Né? Porque lá na Gênesis está falando que a mulher viu que a árvore era boa para se comer. Então, ela teve a atração por aquele fruto. E a espiritualidade responde: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Instigar, gente, incentivar o homem, né? Então, aquele ser criado simples e ignorante precisava de uma atração através das coisas para que ele desenvolvesse a inteligência. E desenvolvendo a inteligência dele, ele cumpriria a missão dele aqui na Terra: o aperfeiçoamento do corpo humano e o desenvolvimento planetário. Hoje, quando vocês passam numa estrada asfaltada, vocês não imaginam quanto sacrifício foi necessário para que aquela região selvagem fosse hoje uma estrada pavimentada, né? Então, essa é a missão do homem aí, através da lei do progresso. Então, voltando aqui só para vocês compreenderem, no versículo 6 está trazendo: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, olha só, a Gênesis fala que a Eva viu que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha aí, gente, o conhecimento. Tá vendo? Quando eu falei com vocês que é o ponto evolutivo. Então, no livro A Gênese, Allan Kardec nos diz que a falta de Adão e Eva individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais, a que ele não sabe resistir. Então, a desobediência de Adão e Eva são uma alegoria da fraqueza humana, daquele homem que ainda não evoluiu, daquele homem que ainda se deixa dominar pelos instintos materiais e que não consegue resistir à atração desses instintos. Isso aí está na alegoria do Adão e Eva. E Kardec ainda ensina, não é um ato isolado. Então, não é eu comi aquela fruta, eu não podia ter comido aquela fruta. Não é um ato pessoal de um indivíduo, mas o conjunto das prevaricações de que a humanidade da Terra, ainda imperfeita, pode tornar-se culpada. Então, uma alegoria da desobediência dos homens à lei de Deus. Então, aqui está alegoricamente representada toda a humanidade. Kardec prossegue ensinando. A árvore se ergue no meio do jardim de delícias, para mostrar que a sedução está no meio mesmo dos prazeres, e para mostrar que se dá preponderância aos gozos materiais, o homem se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual. Então, veja só, foi colocada a árvore no meio de um jardim de delícias. É um alerta para nos dizer que as coisas materiais vão nos atrair no meio das delícias, das coisas que nos chamam para estar presos à terra. E quando nós cedemos a esse chamado, quando nós cedemos a essa atração e desobedecemos à lei divina de amor, que encerra todas as outras coisas, como Jesus ensina, nós estamos nos prendendo à terra e nos afastando do nosso destino espiritual. E a árvore da vida, né? Porque fala de duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida é um emblema da vida espiritual. Então, da vida eterna, da verdadeira vida. Ok? A árvore da ciência do bem e do mal, consciência que o homem adquire do bem e do mal, pelo desenvolvimento da sua inteligência e do livre-arbítrio, assinala o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada unicamente pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. Olha só, gente. Então, aquele instante em que a Gênese nos relata na alegoria que Eva desobedeceu, pegou o fruto e deu para Adão, ou seja, os dois desobedeceram, mostra o instante em que o ser humano evoluiu, sabia o que era o bem, sabia o que era o mal, e já tinha liberdade para escolher. E aí, se ele já sabia o que era o bem, se ele já sabia o que era o mal, ele passava a ser responsabilizado pelos seus atos. Entra em vigor a lei de causa e efeito. O fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais do homem e a alegoria da cobiça e da concupiscência, os motivos de arrastamento ao mal, ou seja, tudo aquilo que nos leva a ferir, a trair, a matar, a pisar nos interesses alheios em prol dos nossos interesses, tudo aquilo que nós cobiçamos.
né? Tudo aquilo que ativa a nossa concupiscência, né? Tudo aquilo que faz com que a gente passe por cima dos direitos dos outros para defender os nossos interesses pessoais, agindo com egoísmo. Comer é uma alegoria de sucumbir à tentação. A morte é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais decorrentes da violação da lei divina, que Deus gravou na consciência do homem. Então, o fato da Eva comer a maçã e o Adão é uma alegoria do momento em que nós desobedecemos a lei, caímos na tentação, cometemos o erro, pecamos. E a morte, como nós podemos ver, eles foram ameaçados, mas eles não morreram, né? Eles comeram e continuaram vivos. Isso aí é uma alegoria dessas consequências inevitáveis. Somos livres para escolher, mas vamos sempre ser responsabilizados pelas escolhas que fazemos. No versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, ali, né, mostra o momento em que Adão e Eva evoluíram, perceberam que estavam nus, então eles já tinham conhecimento do bem e conhecimento do mal. É uma nudez espiritual, não é uma nudez física, né? E o Livro dos Espíritos, quando nos fala da vida espiritual, na questão 262, vai receber pergunta de Kardec lá. Como que o espírito que foi criado simples e ignorante podia saber o que estava escolhendo, fazer uma escolha e ser responsabilizado por Deus? Não parece isso um pouco injusto? E a espiritualidade vai nos responder que no início, Deus supre a experiência do espírito. Então, Deus guia o espírito igual guia uma criança, igual nós que guiamos uma criança. Se a criança vai pôr o dedo na tomada, a gente não deixa porque ela não sabe o que está fazendo. Então, Deus nos guiava através do instinto, através da sua proteção. Mas, a partir do momento que nós evoluímos, conhecemos o que era o bem, conhecemos o que era o mal, já tínhamos condição de usar a nossa liberdade e, portanto, ser responsabilizado pelos nossos atos. No versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, aí, nós vimos uma alegoria, né? Ouvimos a voz do Senhor. Que voz é essa do Senhor que a gente ouve? O Livro dos Espíritos, falando da lei divina, questão 621, traz a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na nossa consciência. Então, estaremos sempre ouvindo a voz de Deus. Versículo 9. E chamou Deus a Adão e lhe disse: onde estás? Aí é Deus prestando contas, né? A Adão, né? Ou seja, cobrando de Adão aí a prestação de contas. No Livro dos Espíritos, no capítulo que trata das penas e gozos futuros, ou seja, dos castigos, ou das recompensas no céu ou no inferno, né? Alegoria, Kardec pergunta: será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Ou seja, com o universo inteiro para tomar conta, com bilhões e bilhões e bilhões de planetas que existem, com bilhões, sei lá o número que a gente pode citar de espíritos que Deus criou. Será que Ele está olhando cada um de nós, o que, é que nós estamos fazendo 24 horas por dia? É isso que Kardec está perguntando. E os espíritos vão responder: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim é em tudo. Então, Deus não precisa ficar te vigiando 24 horas por dia, porque as leis dele são perfeitas.
e registram mais do que cada ato seu. Registram cada sentimento seu. Registram cada pensamento seu. No versículo 10 da Gênesis, vai citar. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. Então, Adão falando com Deus, né? E Allan Kardec, na Gênesis, vai nos trazer o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada unicamente pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. Então, uma alegoria da lei de liberdade. E no item 11, e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei não comesses? Então, ali, Deus está pedindo prestação de contas, né? Como é que você sabe que você está nu? Como é que você percebeu a sua nudez espiritual? Você comeu do fruto que eu proibi? Você desobedeceu a minha lei? É a pergunta de Deus para nós. E o Livro dos Espíritos, na questão 804, recebe a pergunta: se Deus deu para todos os homens as mesmas aptidões, os mesmos dons, os mesmos talentos, né? E os Espíritos nos respondem que Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, e que na maneira que nós, porque nós usamos a nossa vontade, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio foi sendo exercitado, e aí uns se desenvolveram mais que os outros. Uns ganharam experiência mais que os outros. Daí a diversidade dos graus evolutivos que existe hoje, ok? Então, Deus é justo, criou todos no mesmo ponto. No versículo 12, Adão então fala, a mulher que me deu por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Então, aqui está falando de uma ação dos dois, né? E o Adão querendo aí culpar a mulher pela ação. E o Livro dos Espíritos, na questão 821, traz a pergunta: as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Então, os Espíritos perguntam se a missão da mulher na Terra é tão grande quanto a missão do homem na Terra. E a espiritualidade responde, sim, e até maiores. É ela que lhe dá as primeiras noções da vida. Então, quem recebe o Filho de Deus para ser gerado? A mulher. E aquela presença daquele Filho de Deus ao lado dela, muito antes da concepção, mostra que está recebendo as influências educativas dela. Então, ela tem aí um grau maior de responsabilidade. No versículo 13, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Allan Kardec vem dizer que a serpente aí é um simbolismo da perfídia dos maus conselhos, que se insinua como uma serpente, e da qual, por essa razão, o homem não desconfia. Então, gente, tanto a influência dos espíritos desencarnados, que nós, às vezes, não percebemos, e através da invigilância, de um pensamento negativo, de um sentimento desequilibrante, nós deixamos sintonizar, nós não percebemos, é como se fosse uma serpente. Assim como os maus conselhos recebidos dos encarnados também, né? Então, quanto à influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, os espíritos dizem que eles influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos muito mais que imaginamos, a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, nós vamos ver que Deus aí vai condenar a serpente e vai falar que ela vai ter uma inimizade com a mulher e que a mulher vai pisar nela e que ela vai ferir o calcanhar da mulher. É uma alegoria, né, gente? Acho até que uma profecia.
porque foi por Nossa Senhora que Jesus veio ao mundo. Então, foi através de Nossa Senhora que o mal no mundo pôde ser vencido. E foi também através dela e do sofrimento que ela passou ao ter Jesus e ver o filho passando tudo que passou, ou seja, tendo seu calcanhar picado, né? É uma alegoria, acredito, dessa profecia. Vamos lá. E a mulher disse, né, Deus, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O livro dos Espíritos vai nos falar que a mulher foi feita fisicamente mais fraca que o homem, porque as funções dela são especiais. Imagina a gente no início evolutivo, com aquela brutalidade que a gente tinha, se a gente fosse um espírito masculinizado. Não ia ter bebê que fosse viver, né, gente? Ok? No versículo 17, ele então vai falar a Adão. Como ele desobedeceu, ouviu a voz da mulher e comeu do fruto, a terra seria maldita para ele. Ele teria que comer da terra com o suor do seu rosto. Então, isso é uma alegoria da lei do trabalho, né? Porque o trabalho é uma lei natural. Pelo trabalho, o homem aprimora sua própria inteligência e desenvolve o seu planeta. No versículo 20, Deus chama Adão e Eva, e aí, né, cita que Eva é a mãe de todos os seres viventes. Então, é uma alegoria da lei de reprodução, né? Que, através da reprodução, é que o mundo corporal pode sobreviver. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Uma alegoria de que Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Nada vai nos faltar. Se faltar, é porque o supérfluo está dominando a humanidade. Ela está usando mal os bens que Deus concedeu. E no versículo 22 e 23, Deus fala que o homem agora era como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ou seja, ele teve o conhecimento, ele sabe, ele não é mais simples e ignorante. E aí Deus expulsa o homem do jardim do Éden. Então, é uma alegoria, é um momento em que os exilados de Capela vieram encarnar entre os habitantes do mundo terráqueo. E a mudança de situação foi a consequência dessa expulsão. Então, essa perda do paraíso é a saída desse mundo perfeito onde eles viviam para viver num mundo primitivo com todas as consequências que o mundo primitivo acarreta. No livro dos Espíritos, fala que o homem vai conhecer o princípio das coisas quando ele evoluir e merecer e puder fazer bom uso desse conhecimento. E no versículo 24, diz que, tendo lançado o homem fora do jardim do Éden, Deus colocou um anjo na entrada do paraíso para vigiar, para o homem não poder voltar. É uma alegoria da impossibilidade que se acham os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores antes que mereça pela sua depuração. Então, uma alegoria, gente, que as leis divinas nos regem e que nós não poderemos alcançar um mundo ditoso, feliz, um mundo de regeneração, se nós não o merecemos. No livro dos Espíritos, falam que os espíritos podem ir aos outros mundos de acordo com o grau evolutivo deles, ok? E concluindo, nós podemos dizer a vocês, então, que a história de Adão e Eva é alegoria dessa saída dos exilados de Capela. Caim e Abel, que são os dois filhos de Adão e Eva, são um simbolismo das tendências de caráter daqueles espíritos que foram exilados de Capela. Caim representa os espíritos rebeldes, violentos e orgulhosos. E Abel, aqueles espíritos já um pouco mais evoluídos, tanto que eles vieram, ficaram pouco tempo na Terra e voltaram para o planeta Capela,
como a primeira civilização do Egito, por exemplo, né? Sete, que seria o terceiro filho de Adão e Eva, é um simbolismo dos 7 milhões de espíritos exilados de Capela que Jesus recebeu aqui. Adão, então, teve o terceiro filho, Sete, quando ele tinha 130 anos. Para vocês compreenderem a alegoria de Adão e Eva e entenderem que é uma alegoria, a história conta que, então, Adão e Eva tiveram Caim e Abel, Caim matou o Abel, mas Caim vai para o outro lado do Éden, acha uma esposa e constrói uma cidade. Olha a ironia. Se era só Adão, Eva e Caim, como é que Caim poderia ter encontrado uma esposa do outro lado do jardim? E para quem ele construiria uma cidade? Então, aqui é uma alegoria do conhecimento que aqueles espíritos já tinham, a ponto de construir cidades, né? E a ida dele para o outro lado, encontrando outros povos que já estavam habitando o planeta. Sete, que Adão teve aos 130 anos, é a alegoria dos 7 milhões de espíritos que Jesus recebeu e que formaram os arianos, os egípcios, os hebreus e os hindus. Hebreus, no meio do qual veio Moisés, no meio do qual veio Jesus, né? E mais tarde o Consolador prometido, Allan Kardec, nascendo na França e nos legando todo esse conhecimento que nós trouxemos hoje. Então fica aqui a nossa gratidão a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, a Moisés, a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, a todos esses missionários do amor que nos auxiliaram para que nós pudéssemos alcançar esse conhecimento que nós temos hoje e saber que caminho devemos seguir. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no meio de todos. E muito obrigada por terem nos ouvido. Que assim seja, Cristina. Te agradecemos imensamente, Cristina, por esse estudo aí, sem fôlego, né? Nós vamos marcar a segunda etapa de Adão e Eva. É mais próprio para o seminário, porque a gente pulou muita coisa, porque não tem tempo hábil para trazer, né? Então, muito obrigado pelo esforço, né, para nos trazer aí todo esse conteúdo, né? Como você citou aí, buscando em várias obras, né, doutrinárias, para que a gente possa ter esse esclarecimento, né, desse grandioso Deus que está sempre, né, criando e produzindo, né, e trazendo para nós aí esse entendimento da evolução, né, de tudo, inclusive a importância, né, de uns ajudando os outros, né, como você trouxe aí essa vinda, né, dos espíritos de Capela, que tanto contribuiu para a evolução nossa aqui nesse planeta, né? Então, essa transmigração, né, de um lado para o outro, mas tudo com o objetivo de evolução, né? Tudo com o objetivo de evolução. Muito obrigado, Cristina. Pessoal, fechamos então, né, esse conteúdo, né, de hoje, dentro do nosso horário, né? Vamos ficar, então, por aqui, né? Se tiverem uma dúvida, quiserem colocar no chat aí, né, nós vamos encaminhar para a Cristina para que ela possa responder para a gente, tá bom? E alguns comentários aí sobre, né, as obras da casa, né, sobre alguma coisa que a gente tenha que colocar, né, eu vou trazer para vocês no chat aí. Eu coloco as observações no chat, né, alguma necessidade da casa, como eu já coloquei anteriormente, né, sobre alguns pedidos aí, né, de alimentos para completar a cesta básica, nós vamos conversando aí durante a semana, ok? Então, no mais, muito obrigado a todos, né, e eu vou fazer a prece, então, para que a gente possa, então, estar encerrando, né, nosso encontro de hoje. Não podemos deixar de né, agradecer novamente a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus, né, que tanto colaborou e colabora para o planeta, para que possamos receber
todos esses ensinamentos através, né, do seu Evangelho, que nos traz o discernimento, que abre as nossas mentes, nossos corações, que possamos, né, Mestre amado Jesus, estar sempre buscando a sua luz, buscando os seus ensinamentos e praticá-los, que possamos estar em paz conosco, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos parentes, que possamos estar nos nossos lares pensando que amanhã estaremos sempre melhores. E esteja conosco, Mestre amado Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, Cristina, muito obrigado a todos, uma ótima semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.